Queridas e queridos, estamos agora iniciando o terceiro episódio do caso Igua. Já falamos bastante coisa aí, conversamos bastante, né, Valderez? É, Com a nossa querida Valderez aqui, procuradora de justiça, que acompanhou esse caso, foi responsável pela acusação desse caso. E, Valderez, a gente falou sobre a questão das provas, de tudo, a instrução. E olha, uma coisa que eu fico pensando aqui: tinha tanta prova, tinha tanta coisa. Ele ficou preso, foi pedida a preventiva dele? Conta pra gente. sim. Na verdade, ele foi preso por ficou preso talvez 40 e poucos dias, mas depois o órgão especial do Tribunal de Justiça soltou. Foi em decorrência, o procurador-geral pediu a prisão, dele em decorrência daquela trama urdida pelos irmãos dele, para pegar um presidiário, esse que eu contei há pouco, um latrocida, José Genivaldo, se eu não me engano o nome dele, para assumir que foi o autor da morte da Patrícia. Aí descobriu-se que, na verdade, ele tinha sido procurado pela família. Em decorrência disso, eh, havendo a possibilidade e o Igor também está envolvido nessa trama, foi pedida a prisão, decretada a prisão, ele ficou preso uns 40 e poucos dias, mas depois foi solto pelo órgão especial do tribunal. Então, durante a instrução, só esses momentos ele ficou preso. Então, Valderez, uma outra coisa que sempre me deixou, assim, completamente encafifado na época, como eu disse para você, como telespectador, apesar de eu já ser promotor de justiça, mas eu era promotor substituto, esse caso teve uma repercussão enorme, era o fato de que a família da vítima parecia que estava do lado do Igor, né, protegendo o Igor. Como é que foi essa loucura? É. Olha, essa conduta da família, especialmente da mãe da Patrícia, e que nos afrontava, nos desaforava, sabe, dizendo que havia uma perseguição, uma coisa assim muito forte, causou sempre muita perplexidade nas pessoas, né. Você mesmo quando fez a pergunta, falou: "Fiquei encafifado. Por que que a mãe da Patrícia", e eu usava esse argumento e usei até em plenário do julgamento, que a sociedade, a consciência coletiva de todo mundo era de que o Igor era culpado, porque se não achasse que o Igor fosse culpado, não ficariam perplexos da mãe defender o assassino da filha, seria natural. Ora, o sujeito é inocente, claro que a mãe tá defendendo, mas a perplexidade que tomava conta das pessoas, que ninguém compreendia por que que a mãe defendia o assassino da filha, porque estava na consciência coletiva que o Igor era o autor do crime. E eu me lembro que no dia do julgamento eu fiz menção a tudo isso e falei que eu talvez essa mãe tenha desenvolvido um mecanismo de defesa, como o complexo de Saturno, que comeu os próprios filhos, para não achar que foi ela que entregou a filha para o seu próprio algoz. Alguma explicação psicológica, freudiana, talvez pudesse ter, mas algo que ela tentava negar para si mesma e fazer crer que ele era inocente, quando todos sabiam que ele era culpado. Não, é uma situação muito complicada, né, a gente fica de fato perplexo, porque a reação contrária seria a mais lógica, né, a mãe falar assim: "Nossa, eu quero Quero que quero eu que". pegar, quero justiça, vou acompanhar. Ao contrário, não, ao contrário. Mas então, aí entra, Valderiz, um outro ponto que eu acho, a gente já está falando do julgamento, né, a gente falou de toda esse percurso que foi percorrido, da prova e tudo, a gente está falando do julgamento agora, e aí eu fico pensando, foi o primeiro caso, não foi? Isso, foi. Foi o primeiro caso de um promotor julgado, né? E foi o primeiro caso de No promotor julgado pelo Tribunal de Justiça por prerrogativa de função, porque nós tivemos um caso há muitos anos em que o promotor mata a mulher, mas àquela época a competência era do tribunal do júri, em Campinas até foi esse crime, esse homicídio, e esse foi o primeiro caso que o Tribunal de Justiça julgou um promotor por homicídio, que aliás, julgou um homicídio.
Então, e aí tem a questão até das regras, né. O Sim. tribunal não estava acostumado com aquilo, Hum. e essa foi uma das alegações da defesa, de dizer que ele deveria ser julgado pelo Tribunal Popular. Isso. Aí foram 2 momentos, né. Primeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo não estava, preparado, porque, nunca julgou um homicídio, mas à época, o presidente do tribunal era uma pessoa, o doutor, um desembargador, que era uma pessoa firme, ética, muito, chamou-nos, eu e o Márcio Tomás Bastos, para nós, vermos como seria feito aquilo. Então houve uma interação muito grande com o judiciário e a advocacia, para que resolvesse: "Olha, não tem regras, não tem normativa referente a isso". Então nós combinamos: "Ó, então todos, de comum acordo. Falamos 1h30 sem a réplica, não pegou o procedimento do júri, houve diferenciado. Com relação a esse outro ponto que eu disse, são 2 coisas distintas, é que a defesa, independente disso, vinha lutando para transferir a competência para o Tribunal Popular, alegando que crimes contra a vida, o Tribunal Popular, o júri popular estava no capítulo referente a direitos e garantias, e o foro de pre que tinha uma prevalência sobre os outros direitos constitucionais. Pois bem, foram até o Supremo, mas perderam essa tese, o STJ e o STF disseram: "Não, uma competência específica, a Constituição faz especificamente diz isso, que prepondera sobre a norma geral e etcétera, e por aí", ou seja, negaram. Então ele finalmente foi julgado pelo, pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí chega o dia do julgamento, Chega o dia do julgamento. o Igor não aparece. Não aparece, segundo o advogado nos disse, que ele estava na catedral orando, para que, sei lá, a justiça fosse feita sob o ponto de vista dele e fosse absolvido, mas que qualquer que fosse o resultado, ele iria se apresentar. E aí, Valderiz, eu fico pensando: puxa, o primeiro julgamento de um promotor no Tribunal de Justiça, essa responsabilidade recai nas suas costas. Lógico, você, uma procuradora de justiça, já completamente experimentada no tribunal do júri, mas a pergunta: como é que você se sentiu, Eu Valderiz? me senti, né, já nesse momento, a minha designação já não era mais do doutor Barreira, era do doutor Filomeno, porque já era outro procurador-geral. O julgamento dele se deu em 2001, né, dia 18 de abril de 2001. Foi uma coisa, assim, muito, porque você tem aquele peso da responsabilidade. Claro, eu agi por delegação do Procurador-Geral de Justiça, mas você tem sob suas costas a responsabilidade de toda a sociedade olhando para saber se o Ministério Público ia ter aquela conduta corporativa, porque, como eu disse no julgamento, era muito mais fácil, disse a defesa, que dizia do corporativismo, que dizia que nós pegamos o primeiro para mostrar Bode o expiatório. bode expiatório, que eu disse a ele, até comentei com você que eu fiz uma ilustração com um filme de universalidade de todos os tempos, que é Casablanca. Teria sido muito mais fácil para nós do Ministério Público determinar: "Prendam os suspeitos de sempre". Quem eram os suspeitos de sempre? Era o Romário, aquele. Era o alemão que também foi acusado. Havia todas essas pessoas que a polícia investigava. Mas é claro que era muito mais fácil. Muito mais difícil é você vencer o corporativismo, porque o Ministério Público foi muito firme, altivo. Procurador-Geral de Justiça, doutor Marrei, depois doutor Filomeno, foram firmes na condução desse processo para que a sociedade visse no Ministério Público a instituição que está para servi-la. Porque nosso papel é esse. E felizmente o resultado, e o judiciário também mostrou, que é o seguinte: não importa quem quer que esteja naquele local, naquele lugar, a justiça tem que ser feita para quem é do seu meio, para pobre, para rico, para todo mundo. Mas dói, E né? dói, como eu disse, por quê? Eu estava, numa fase também muito ruim, o julgamento, como antigamente era
Hoje não é mais assim, mas antigamente eram os 25 mais antigos do tribunal que julgavam. Hoje é meio a meio, dos mais antigos, 12,5, 13 e tal, e os outros eleitos. Eram os 25 mais antigos. Eu particularmente estava vivendo um momento muito difícil, porque o julgamento foi dia 18, meu pai morreu repentinamente no dia 12. E era Semana Santa, e tive todo o apoio do advogado do Márcio e do doutor Márcio Bonilha, também presidente do tribunal, para adiar. Falei: "Não, não posso adiar, não dá para adiar". Eu havia ido no na quarta-feira de não é quarta-feira, não chama quarta de cinzas, a quarta que antecede a Semana Santa, que eu esqueci o nome, porque a quinta é em doenças, né, a quarta eu esqueci. Eu tinha ido ao aeroporto de Guarulhos, levar um memorial para o ministro Paulo Galotti, que recebeu o habeas corpus da defesa pedindo para adiar o júri e mandar para o Tribunal Popular. E eu fui levar memorial para ele, porque eu liguei para o ministro, falei: "Ministro, eu quero ir falar com o senhor". Ele falou: eu estarei no aeroporto, eu não vou estar aqui". Ele era de Santa Catarina, ele é de Santa Catarina. Ele falou: "Mas vou parar no aeroporto de Guarulhos por 40 minutos, se quiser me encontrar lá". E eu fui, levar memorial pedindo a ele, isso na quarta-feira, que não adiasse o julgamento. E na quinta meu pai morreu, como é que eu podia adiar? E na outra semana seria o julgamento, enfim. E o julga então eu estava vivendo um momento pessoal difícil. O peso da responsabilidade de você fazer esse julgamento, aquela dor de você ter um colega, como eu disse lá, quando diziam que a gente, do corporativismo, eu falei que dói cortar a própria carne. Ele tinha que estar, o Igor, sentado ao lado do Ministério Público, fazendo acusação contra outras pessoas que, tivessem infringido a lei, né, contra outros malfeitores, mas nunca esperar abrir aquelas vetustas portas do Tribunal de Justiça para uma missão tão dolorosa como essa, de um promotor de justiça ter matado a mulher que carregava uma criança no ventre. Assim, e deixá-la ali agonizante, fugir, inventar toda essa história. É muito triste. Foi um peso, mas felizmente justiça foi feita. E você fala essa questão aí você citou o exemplo do Casablanca, que É. podia ter, procurado fazer justiça com as pessoas de sempre. Teve também aquela tese da defesa de falar que era uma conspiração. Sim, sim, a tese da defesa era de que havia uma conspiração. Na verdade, essa palavra conspiração, acho que fui eu mesma que ouvi, né, porque eles faziam crítica e eu falei: "Mas as melhores instituições do país, doutor, o DHPP, que era o Departamento de Polícia Especializada melhor do país, a Universidade de São Paulo, uma universidade reconhecida no mundo, eh a Procuradoria-Geral, doutor Marrei, doutor Márcio Bonilha, enfim, existe o quê? Uma conspiração, todo mundo para pegar quem? Um inexpressivo promotor de uma foro regional, que ninguém conhecia, passou a ser conhecido depois que matou foi acusado de matar a mulher, de modo que não tinha sustentação. A verdade é o seguinte, a prova era muito robusta, de mostrando que ele foi o autor da morte da Patrícia. E qual foi o resultado do julgamento mais O uma vez? resultado foi unânime pela condenação, e a ele foi imposta a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão. E aí ele foi, intimado no dia seguinte, terminado o julgamento, o advogado, como tinha dito que ia se apresentar, ele não se apresentou, nós pedimos a expedição de mandado de intimação. E assim que foi expedido o mandado de intimação, eu esperei no dia seguinte até 6h30, 6h45, quando veio o mandado dizendo que ele estava em local incerto e não sabido, eu entrei com uma petição pedindo a suspensão do salário dele, que o povo de São Paulo não poderia pagar a fuga de um criminoso. É trágico, né? É tudo muito trágico, muito É. pesado, mas é a história. E, Valderez, eu não vou terminar aqui não,
tá? Tá certo, todos Eu somos. queria fazer mais um episódio com você, que eu gostaria de falar um pouco também dessa questão da fuga dele. Eu queria falar de outras coisas também, da repercussão do caso, queria falar da percurso no tribunal. Eu acho que tudo isso é interessante pra gente, e a gente vai para o nosso último episódio do caso Igor aqui na nossa Ágora da Escola do Ministério Público.